Paz seja convosco. Vamos abrir a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. O verso 18. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 18. Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim, olha. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Poder sentar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós falamos que Deus ele dá conselho. Tá? Lá no Velho Testamento, as coisas eram diferentes. Nós já explicamos várias vezes porque Deus muitas vezes parecia que ele estava tomando a culpa para ele enquanto a culpa estava com Lucifer. Nós explicamos. Mas nós vemos Deus, ele é misericordioso, abençoador, porque ele sempre procurou estar junto com o homem. Quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vemos o apóstolo São Paulo dando muito conselho. Né? A Bíblia diz assim, para nós, ele fala sobre o ser humano, sobre a família. Né? Diz assim aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, 32. O que realmente eu quero é que esteja livre de preocupações. Então, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e como agradar a esposa, e vice-versa. Tá? Eu acho engraçado que religioso, quando você prega alguma coisa, ele não, tem gente que ia para a igreja e usava a Bíblia de desodorante, porque realmente não estudava a Bíblia. Quando eu preguei isso aqui, esse tipo foi o que mais arrepiou. Porque quando está falando de solteiro, está falando do homem, está falando da mulher. Você pode ler porque ele vai falar a mesma coisa da mulher. Porque ele é solteiro, ele procura agradar mais, buscar mais as coisas do Senhor e agradar o Senhor, não tem cônjuge. Mas o casado, ele tem que buscar mais coisas do mundo, porque ele tem que se preocupar em agradar a esposa, ou quando vira, agradar o esposo.
tem gente que em casa não faz isso, como a Bíblia está falando. O apóstolo Paulo está falando de preocupação. Né? Você realmente casou, você tem que procurar cuidar da esposa. E a esposa cuidar do marido. E aí, quando você está trabalhando, está certo. O marido chega, certo? Você fez a sua janta. Mas você tem que procurar estar sempre na hora certa, limpa, cheirosa com o marido. O marido tem mulher. É preocupar, agradar. Você tem que perguntar para si mesmo: será que eu sou um bom esposo? Eu sou uma boa esposa? Eu sou um bom filho ou uma boa filha? Eu sou um bom irmão? Tem gente que às vezes não ama o irmão. Carnal, como é que vai mal de fora? E Jesus, ele falou assim: quando eu voltar na terra, porventura, eu vou achar fé, pura iniquidade, aumentar o amor de muitas esperanças. Você está pensando que essa dentro da igreja é lá fora? Olha lá o governo. Mas fica lá brigando. Devia de voltar para ajudar a população, como o primeiro mundo faz, fica taxando tudo, guerreando todo o povo. Esse amor não. Está entendendo? Amor quer devorar o outro, quer derrubar o outro. Quando nós estamos numa posição, nós temos que fazer bem. Agora só que tem uma coisa, pode achar que é autoridade, só que um dia vai dar conta. Na hora que estiver diante do Senhor, está o problema. Aí vai ranger os dentes. Eu quero ver se tem algum ministro do Supremo, ou presidente, qualquer um, diante do Senhor. Ó, você não fez, você não ajudou, você só prejudicou. Como a Bíblia diz, Deus deixou o animal que nós podemos comer, aquele que não podemos. Ah, mas é animal, mas ele tem alma, ele tem sentido, ele tem sentimento. Aí assim, fala, não, mas ele age por instinto. É claro que ele vai agir por instinto, ele vai defender a casa dele, o território dele, os filhotes dele. Tem gente que tem medo. Ah, mas é o sapo. Não, mas o sapo, ele come os insetos. Tem que ter um balanço na natureza. Um vai comendo o outro e balanceando. E Jesus falou: se você matar um animal que não for para comer, né? O Pai não é pode falar com Jesus, por isso, porque Deus não faz, ele não muda. Eu vou requerer o sangue derramado, tanto do homem como do animal. Agora, quando você mata o animal para comer, é diferente. Por que tudo isso? Por causa do amor. Aí fala assim: não, mas animal não tem. Eu vou falar uma coisa para você. Tem que preocupar em ler a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que os animais louvam a Deus. E o ser humano às vezes não louva a Deus. É mau. É um coração ruim. Pensa só em ficar roubando os outros, fazendo coisa errada e não fazer as coisas certas. Mas por quê? Quando Deus mandou Noé pregar 120 anos, Noé pregou. E quando ele falou que ia ter o dilúvio, mas por que o povo não acreditou? Porque não chovia antes. E como Noé estava pregando dilúvio, é que havia a chuva. Ninguém acreditou no Noé, zombou, chamou de velho caduco, de louco. E ainda está construindo a arca ali naquele morro. O problema é que não acredita. Mas nós não precisamos ir lá longe. Aonde foi que a terra saiu fora? Nós falamos da Bíblia que ela não é tudo literário, ela é simbólica. Ela é alegórica. Um monte de gente pegou, não, mas
Bíblia quando o anticristo é mentira. O anticristo já veio, tem gente falando que ele vai vir, ele já veio. E quando é que a terra saiu fora do eixo? A terra saiu fora do eixo quando deu aquele maremoto que atingiu a Indonésia. Ainda bem que ela baixou quando chegou. E a menininha de 9 anos avisou, eles zombaram dela. Só que o animal, ele é uma natureza. Todo mundo tem uma natureza de Deus. Só que o ser humano esquece do Criador e começa a afastar-se do Criador. Presta atenção. Eles não acreditaram nos animais. Correu tudo para o morro. Subiu lá em cima do morro. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai ver o dia do julgamento como vai ser duro. Os animais correram. Aqueles cachorros que estavam presos na corrente, eles só faltava arrebentar a corrente, porque eles queriam correr para cima. Eles já sabiam que vinha vindo a marmota. Mas quem que avisou eles? A Bíblia fala assim, que a palmeira, ela bate palma quando o Senhor passa. Os animais, quando o Senhor passa, eles louvam o Senhor. Não é como eles louvam, na língua deles. Ah, mas o sapo está lá coachando, tá? Mas está louvando o Senhor. O pássaro canta louvando o Senhor. O Senhor passou. A planta louvou o Senhor, sim. E quando Deus chamou, o que aconteceu? O ser humano veio. Só foi o Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras, 8 almas. O resto morreu. Só que Deus, Ele dá um tempo. Aí quando a chuva veio, eles correram para bater e falar: Noé, agora abra que nós acreditamos. E hoje foi lido aqui que a fé é a convicção, é de fato que não existe, mas que eu acredito que Ele existe. Eu não vejo com os olhos carnais, mas eu enxergo com os olhos da fé. Não, Noé, agora acreditamos, isso não é fé. E o Noé tinha um coração bom e foi para abrir, Deus selou. Não abriu nem por fora nem por dentro mais. Acabou o tempo. Morreu todos afogados. Só escapou 8 almas. Se nós temos esses bilhões de pessoas hoje no planeta Terra, surgiu de 8. Veja bem. Quando o sonhador morre, vamos falar um pouquinho mais de casal. Você sabe por que nós não temos tempo lá no número de casado? Ah, mas aconteceu aqui. Eu já falei, vai para o lado do marido, tá certo, vai para o lado da esposa. Aí a esposa chega para nós, mas meu marido me traiu. Mas nós precisamos de acalma. Será que está fazendo certinho? Tem gente aqui que nunca pegou o encontro do casal conosco. Mas quem pegou sabe como o encontro do casal é contra. Por quê? Porque tem gente, rapaz, que ele é inocente. A mulher vai lá e fala para a amiga assim, presta atenção, isso aqui é sério. Vai lá e fala para a amiga assim: nossa, mas o meu marido é tão bom de cama. Começa a falar que acontece no sexo. Daqui a pouco ela está arrumando 3, 4 sócias. Já viu o marido é bom? Aí vai arrumar sócia. A Bíblia, por que a Bíblia dá conselho para nós? Para nós sermos sábios. Está entendendo? Sábio. Mas eu tenho que falar essas coisas para você entender o que acontece. Ela fala: não, mas é amigo. Mas tem amiga da onça também. E quem mais ferrou nós, ela pensou que era amigo. A minha irmã vai morrer. E depois a minha mãe, é tudo pessoa amiga. Então toma cuidado. Veja outra coisa: o sonhador morre. O sonhador morre, o
O sonho era de José ou o sonho era de Deus? O sonho era de Deus. Mas por que o sonho era de Deus? Porque Deus sabia o que ia acontecer no planeta Terra. Não é Deus que trouxe a ser. Fartura, ela veio antes. E Deus vai lá e fala para o faraó. E o faraó tem 2 sonhos, mas Deus ainda continua falando para o ser humano em sonho. E o que mais ele falava para os profetas era em sonho. E aí, presta bem atenção, hoje nós vamos mexer muito com a família. O José, ele tinha 11 irmãos, era 12 com ele. Eles tinham um irmão, chamava-se Tamar. É a única mulher, 12 homens e uma mulher. E o Jacó, ele teve 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. O que é concubina? Aquela que é escrava, o que chamava a moça. Então, tem gente que fala, mas ele teve 2, mas é 4. Porque o Labão deu as 2 filhas, as 2 filhas deu 2 servas. Ele saiu. E aí o que acontece? O primeiro sonho, ele viu 11 peixes. 11 peixes. E os 11 peixes dele. E os 11 peixes veio e dobrou. Você sabe o que é dobrar? É olhar para o chão, com a cabeça no chão. Dobrou também. Aí, quando ele conta o sonho, os irmãos não acreditou, os irmãos ficou bravos. E apelidaram ele de sonhador morre. Mas ele teve um sonho que irritou o pai e a mãe. Ele viu 11 estrelas e ele era uma estrela. 12 estrelas. O sol e a lua. As 11 estrelas eram seus 11 irmãos. O sol era o seu pai, a lua sua mãe. As 11 estrelas, o sol e a lua dobrou diante dele. Aí eu pergunto para você uma coisa hoje. O pai dobrar o joelho do filho? Ah, não. Está entendendo a história? Mas tem certas coisas, a autoridade ultrapassa. E aí o pai e a mãe ficou bravos. Você está querendo dizer que eu e a sua mãe vamos dobrar o joelho diante de você? Eu vi uma pesquisa uma vez, eu não lembro se foi de jornal, ou foi no. Agora deve ter TV. Mas os 2 irmãos. Aí ele fala, não, mas lá em casa, meu irmão manda de mim, ele é mais velho. Só que aqui eu mando dele. Mas por que eu mando nele? Porque eu sou o chefe dele. Na empresa muda. E aqui, por que aconteceu isso? A inveja. A inveja. Você sabe que leva os outros a fazer macumba para os outros? Inveja. Você sabe por que quiseram arrebentar a nossa vida? Nós falamos dinheiro, nós sempre fomos pobres, meu pai foi um monte de filho. Eu não conseguia tratar dele sozinho. E aí o que acontece? O que foi que levou aquela mulher a fazer macumba para nós? Por causa da união da família. A inveja. E aí, meu irmão? Eles ficaram com inveja dele, o sonhador morto. Mas só que o seu pai amava demais ele, né? O José era filho da mulher que ele amava. A Raquel, como Benjamim. Aí os seus irmãos falaram assim, vamos matar ele? Ele falou, não, vamos jogar lá na cisterna. Jogou na cisterna seca, que só tinha barro lá no fundo, jogou lá dentro. Aí veio os amalequitas passando e ele falou, vamos vender.
para os malequitas como escravos, os malequitas estavam vindo para o Egito, lá no Egito, vendeu ele o Potifar comprou ele. O Potifar trabalhava para o faraó. Só que naquela época, para saber ler, escrever era muito difícil. E o José era bom para escrever, para ler, fazer conta. E quando o Potifar viu, deu tudo na mão dele. E por amor a José, Deus enriqueceu bastante o Potifar. Só que a mulher do Potifar coloca os olhos em José, queria fazer sexo com José. A força do José não. Um menino, um adolescente de 17 anos, estava longe da pátria dele, mas ele continuou com o temor a Deus, respeitando Deus, mesmo numa terra longínqua. E aí, é claro que o Potifar sabia que a mulher que estava errada, mas por causa da honra, ele prende o José. Mas ninguém sabe o trabalhar de Deus. O sonhador morre. Começou a descer, seus irmãos vêm de escravo vai para o Egito, vai para a cadeia e fica lá. Aí vem o padeiro mora, o copeiro mora, é preso por faraó, lançado na cadeia. E os dois têm um sonho ao mesmo tempo. O José fala assim, o padeiro mora, Potifar vai te enforcar na rua. E falou para o copeiro, você vai voltar a servir o faraó na mesa. Quando você estiver lá, lembra de mim. Só que a ingratidão é maior do que a gratidão. Esse é o problema. Jesus curou da lepra, só um foi grato. Morre com gratidão pura. E isso continua acontecendo no nosso dia. Está entendendo? E aí, o copeiro morre. Ele estava lá na vida boa, agora. Ele estava comendo, bebendo, ele estava dormindo. Ele estava ali servindo o faraó na mesa. Esqueceu do José, mas nem lembrou da interpretação. Só que Deus veio falar com a autoridade da terra. Aí ele não culpou o sonho também. Por quê? Ele sabia que aquele perturbou ele. E ele queria que eles contassem também. Mas eles não deu interpretação do sonho. É como o faraó, ele falava, mas quem que vai interpretar o sonho? Não conseguiu. Lá tinha astrólogo, lá tinha caldeu, feiticeiro, tudo quanto é tipo de homens sábios. Não conseguiu. O faraó, super preocupado com aquele sonho que perturbou ele, era dois sonhos que ele teve. Ele falou, mas ninguém me pode dar interpretação. Aí, o copeiro lembrou do José. Não aflija, ó faraó. Tem um homem lá na cadeia que deu a interpretação para mim. E o padeiro mora, como ele deu, aconteceu. Como é o nome desse homem? É José. Imediatamente mandou buscar o José. Só que o José, lá na cadeia, o carcereiro entregou toda a administração para o José. E por amor a José, Deus abençoou a cadeia. Prosperou, teve paz. E aí que vai. Eles vão lá, faz tudo, faz barba, faz o cabelo. Aí você vai falar assim, não, Marcos, eu estou falando de jogo. Até os homens pintavam no. Aí você vê a rainha lá, a mulher do Acabe. Não, mas porque era prostituta, eu vi quantas vezes pastor de meia pataca falar isso. Ela não era nenhuma prostituta, ela era a rainha de Israel. O costume do Egito era pintar agora dos olhos, tanto a mulher como o homem, e punha aquele turbante na cabeça, e vestiu
o José, do mesmo jeito, apresentar-se para o faraó. E quando o faraó conta o sonho para José, o José fala para o faraó, os dois sonhos é igual. 7 espigas xoxas, 7 bacanadas, e as 7 espigas cheias, 7 vacas gordas, são 7 anos de fartura. Só que depois desses 7 anos, vem 7 anos de seca. A seca vai ser tão grande que o povo vai esquecer dos 7 anos de fartura. Tamanha vai ser a aflição sobre a terra. Ele vira para o faraó e o conselho. Ele deu conselho para o faraó. Eu aconselho a faraó que escolha um homem para poder fazer bastante celeiros nos 7 anos de fartura e guardar os alimentos para os 7 anos de seca. Ele olha para os seus conselheiros, os seus oficiais, e diga para ele, e fala assim: onde nós iremos achar homem mais sábio do que você? Pois você será este homem. Ele pega a túnica dele, ele veste, e põe ele na segunda carruagem dele, manda para o arauto gritar: José é o governador de todo o Egito. E ele fala assim: olha, você vai ser a autoridade máxima no Egito. Acima de você vai ser só eu. Você vai mandar na minha casa, você vai mandar em todo o Egito. Ninguém move uma palha do lugar se não for com a sua autorização. Aí agora vem a parte. Aí primeiro que enviaram seus irmãos. Por que os irmãos de José não conheceram ele? José agora estava aí com 30 e poucos anos. E o José, ele parecia um egípcio. Os irmãos dele chegou, presta bem atenção, com as 11 estrelas e os 11 peixes dobrando diante dele. Eles dobraram diante do José. O sonhador morre. Tem gente que não acredita. Aqui é o sonho de Deus, mas Deus manda você também sonhar. É um problema que muitas vezes, olha só como Deus trabalha. Eu falei, eu presto muita atenção nos hinos. A mensagem que eu vou pregar, os hinos falam através do louvor, aí a leitura oficial. O diabo está trazendo a circunstância contrária. Mas a fé não é aquilo que eu vejo com os olhos carnais, é que eu enxergo com os olhos espirituais. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de fatos que não existem, mas eu acredito que já existem. Em nome de Jesus, Pai. E o que aconteceu? Não acreditaram no José, mas o José estava lá. Mas chegou a hora do seu pai. A fome foi no mundo inteiro. Por que você acha que eu pus aqui Deus e o gênero humano? Através do José, o sonho de Deus, que através do José, ele salvou todo o gênero humano, senão a raça humana não existiria mais, teria morrido todo mundo de fome. Porque a seca secou tudo. E aí, agora vem o pai. A sua mãe, Raquel, morreu a dar à luz com o seu irmão mais novo, Benjamim. Mas vem as outras 3 mulheres de Jacó. Agora eu vou falar o que é as coisas de Deus é diferente. Tem gente que fala, não, mas é outra família. Não, meu irmão, não é outra, não. A árvore genealógica, ela continua. Não importa o tempo que passa, mas a árvore genealógica continua, porque que aqueles homens, aquelas mulheres gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantos anos atrás que Davi existiu antes do Cristo? Veja bem o que aconteceu aqui. O seu pai chegou, meu irmão. Porque ele era pai não, agora a coisa é invertida.
ele teve que dobrar o joelho diante do seu filho José. E a sua mãe não estava presente, mas as outras 3 mulheres estavam representando a sua mãe, e as outras 3 mulheres do seu pai dobrou o joelho diante dele. Se Deus falou, guarda. Você está passando uma turbulência? A tempestade está grande, o vendaval está contrário. A noite parece longa, parece que nunca vai clarear e o sol vai nascer, mas você tem um sol da justiça que está sentado à direita do Todo-Poderoso, e Ele vai fazer a luz dele brilhar ao seu favor na hora certa. Você sabe? Eu não vou falar do Cristo hoje. Eu vou falar outro dia com o Abraão. Você vai entender o que é campanha, o que é fé, e pedir sempre direção para Deus. O Senhor, Ele quer o melhor para você, porque a Bíblia diz que Jesus venceu. Meu irmão, olha o que ele fala: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos um super vencedor. Mas quem que coloca o destaque? Eu, você. Olha para a circunstância. É uma coisa difícil para fazer e você fala: eu não consigo. Eu vi uma mulher falando, não sei se ela é cientista, ela falando o problema que quando você fala relacionado a você, você fala: eu não consigo, a palavra tem poder. Você vai criar obstáculos no sua vida. Medo, tem que jogar fora o medo. Aleluia! De amor, é o amor que está faltando no planeta Terra. Cadê o amor pelo semelhante? Nós precisamos colocar bem na posição do outro, mas muitas vezes nós não colocamos. Vou falar uma coisa para você. Nós temos que aproximar mais de Deus. Só que hoje o Evangelho mudou muito. Esqueceram da oração, esqueceram do Espírito Santo. É pastor, que é presidente de igreja grande, ele fala assim: aqui Deus manda, aqui quem manda sou eu. Eu quero ver no dia do juízo, porque lá no tribunal não vai não. Vai para o trono branco. Meu irmão, tem que ter respeito por Jesus. A Bíblia diz que Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que respeitá-lo. Mas por que essas coisas? Porque aqui dentro tem direção. Quem que é o dono da igreja? Jesus. Quem é que comprou a igreja? Jesus. Quem que pagou o preço? Jesus. Quem devolveu tudo que o Adão perdeu? Quem devolveu tudo para nós? Jesus. E quando nós lemos, tudo provém de Deus. E quando nós voltamos, a Bíblia diz assim: tudo que existe é para Ele, por causa dEle, por Ele, sem intermédio dEle, nada que existe viria a existir se não fosse por Ele. Até resgatar a nossa vida. Você sabe, eu vou falar outro dia aqui sobre o Cristo, mas nem aqueles que estavam perto dele acreditou nele.
Não, mas não acreditou não, nenhum deles. E você vai entender o que eu vou pregar. Pois, meu irmão, nunca duvide, e vou falar novamente, é do Abraão, que é o nosso pai na fé. A Bíblia diz assim que Jesus era simples. E na sua simplicidade, ele ganhou a terra. Só não era só Israel. Olha só, a nação mais avançada no tempo do Cristo eram os gregos. E eles foram lá ver Jesus. O Filipe disse: Senhor, os gregos estão aí e eles querem te ver. Pensa bem. Agora, aquele que eu contei o testemunho, vou encerrar. O irmão, eu falei ali do sítio, dois sítios que ele tem, e minha boca, os dois. Aí, naquela época, o menino dele estava com 25 anos. O médico chega assim e fala assim: vamos tirar o bebê para salvar a mãe. Mas claro que você tem que consentir, né? Ele não vai chegar e tirar. Ele falou: o senhor dá um momento para nós? Aí conversou com esse doutor: não vou tirar o bebê, não dá. As coisas que eu dou direção diferente. Por isso que eu falei, pedi direção. Ele ajoelhou ali na beira da cama, segurou na mão dela e os dois orou. O médico veio: vai tirar o bebê? Não, nós não vamos tirar, nós vamos manter o bebê. Ah, mas não, nós vamos manter. E o bebê nasceu. Fé? Fé. Você precisa ter fé. E vou voltar novamente o hino. Muitas vezes não é a razão, é a fé que pede um sim. Eu tenho que ir além. Eu não vou ficar enxergando as coisas naturais. Eu não vou ficar. Não, o médico errou. Ainda mais que eu acho que tem olho, não é? Mas só que nós temos alguém que deixou de ser Deus um dia e veio aqui e foi homem, 100% homem, mas ele deu um grado de vitória e ele conquistou tudo para você e todo recurso. Eu nunca esqueço que o povo do Senhor fala: todo recurso que eu preciso não está fora de mim, está dentro de mim. Aleluia! Porque eu tenho o Espírito Santo assentado dentro de mim. Amém? Vamos lá com você. É muito mais coisa para falar. Mas nós vamos por etapa. Como eu dei a oportunidade para os filhos pregar, vai lá para o final do ano, aí dentro de novo. Tá certo? Estou preparando. Estou preparando porque uma hora eu sei que ele vai lá. Para mim, para outro lugar. Tem coisa que eu nunca contei, nem vou contar agora. Mas ele sabe por que ele vai me tirar. Eu tenho que tirar eu.